discussões, às vezes descomplicar as coisas. E assim, o convite, eu já afirmo ao amigo, né? O convite foi exatamente por assistir lá em Alphaville, numa apresentação do TV SOS. A forma simples que você expõe as coisas facilita muito o contato. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Empreende Show. Muito obrigado. Muito obrigado. O mais importante é tanto entender que tudo tem que partir pela simplicidade. Então, tanto você, Paulo, como Rafa e todos aqueles que estiveram naquele ambiente, nós procuramos construir um ambiente bem harmonioso onde a gente pudesse se comunicar. Então, quer dizer, nada de apresentações longas com 10 mil slides, nada disso, simplesmente uma conversa. Eu acho que com uma boa conversa que a gente pode fazer bons negócios. E trazer bons negócios é atrair o melhor daquilo que a gente vê em tudo quanto é canto. Ainda mais a gente atravessando um momento em que recentemente saímos do período de restrição. E as vendas, né, ainda não retomaram, ainda não foi criada oportunidades aqui dentro de a gente estar acompanhando o que era o mercado antes da pandemia. De repente, se você vai trazer uma nova oportunidade, uma nova visão, onde a gente vai ter que se readaptar à nova realidade e visando um mundo globalizado, eu acho que já ficamos para trás até nesse ponto. E que é você procurar sair de dentro da bolha, né? Você olhar para fora, ver que tem um mundo, você não ficar preso só ali na sua cidade, no seu país, mas saber que a gente está no mundo globalizado e você tem uma mercadoria que muitas vezes vai interessar algum lugar do mundo. Eu concordo plenamente, Rafa, porque quando nós paramos para analisar, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas quando nós estamos conversando. O que o Brasil tem capacidade de produzir? O que o Brasil produz? Se nós pararmos para analisar isso, a importância, a relevância dessa resposta, quando bem colocada, é de tudo um pouco ou de tudo muito. E nós podemos ver, como você acabou de dizer, saímos de uma pandemia. Saindo de uma pandemia, saindo de uma situação difícil, onde as vendas caíram, mas vocês podem ver como está a procura de produtos brasileiros mundo afora. Então, quando nós falamos, por exemplo, no meu caso, falando de Namíbia, de comércio exterior, nós posicionamos Osasco de uma forma até interessante. Por quê? Porque Osasco tem metalurgia, tem malharia, tem embalagens, tem papelão, tem indústria gráfica, tem indústria de limpeza. E a minha pergunta é, quanto se consome só na área de produtos de embalagem? E quais são os maiores produtores de pulpa de papel do mundo? Então, essa análise é muito interessante, porque qual é a distância que nós estamos do Porto de Santos? Então, quer dizer que nós temos um Oceano Atlântico diante do Porto de Santos, é verdadeiro ou falso? Verdade. Então, quer dizer que nós temos um oceano de oportunidades, porque esse oceano nos leva os nossos produtos daqui, dessa região, para onde? Para todos aqueles que estão precisando daquilo que produzimos. E sabemos que poucos produzem tudo aquilo que produzimos. Então, o conceito básico é, pessoal, vamos acordar. Vamos olhar para tudo isso que a gente faz e pensar fora. Então, quer dizer, eu pego uma carona desse teu pensar fora e vamos para fora. Vamos levar isso para fora. Verdade. Que é o mais inteligente. Sabe, só complementando, você foi muito feliz de colocar Osasco nessa rota, porque, por um lado, Osasco, já disse um governador aí, é a melhor esquina do Brasil, não é? Porque por aqui passa o Rodoanel, as principais rodovias do país passam, são 32 quilômetros de áreas lindeiras de Osasco, são cortadas pelo Rodoanel. Sim. De um lado, você falou do Porto de Santos, então a 50 minutos, a 1 hora de um lado do Porto de Santos, e do outro lado, nós estamos do lado de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, que é outro polo para exportação também de muitos produtos, né? Então, realmente, e numa região, só Osasco, nós temos quase 1 milhão de habitantes. E se nós contarmos a região onde você teve a oportunidade de fazer uma palestra brilhante lá, que é o Cioeste, nós temos aí, se considerar essas 12 cidades, são mais 3 milhões de habitantes. Então nós estamos num ambiente
que se produz muito, se consome muito, mas com certeza tem muito espaço para sair fora da caixinha, de um lado, ou receber também, né? Ou receber mercadorias. Então, muito importante a sua colocação. Mas, Rafa, sabe, antes da gente falar, bom, o Rafael Werneck é nosso secretário adjunto aqui de desenvolvimento da cidade, tem feito, junto com o Luciano Camandoni, um trabalho brilhante, mas saiba que nós estamos com um convidado que é comandante, formado em comandante internacional de jatos executivos. Fala um pouquinho dessa. Antes da gente começar a falar, vamos nos divertir um pouquinho antes de para saber. Vamos saber um pouco da história, vai. Então, eu cresci nessa parte de fazenda, indo muito para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, quando garoto. Me interessei, fiz escola agrícola e achei que ia ser interessante. Mas aí depois a minha paixão por sair para fora, sair mundo afora, como a gente estava falando ainda de novo, pensar fora da caixa, eu queria aprender inglês, eu queria aprender francês, queria aprender a falar línguas e aí eu me interessei pela aviação. Resolvi fazer o curso de aviador, então fiz o curso de piloto privado, depois fiz o curso de piloto comercial, fui morar no Mato Grosso, fui morar em Cuiabá, fui morar em Sinop, 590 quilômetros ao norte de Cuiabá, e fui seguindo essa carreira. Aos 23 anos eu já entrei para a aviação, aos 27 anos entrei para a aviação de jato, voei jatos executivos até 2007. E no topo da minha carreira, com 32 anos, eu achei que estava na hora de parar. E aí eu comecei a estudar a parte de logística internacional, me especializei em logística internacional e distribuição. E resolvi também fazer o curso de capitão amador, estudei isso também, mas voltando um pouco à aviação, a aviação ela me deu muito da disciplina, perseverança, também do cuidado, mas também me apresentou a África, porque a primeira vez que eu pus o pé em solo africano foi em 1993, cruzando o Oceano Atlântico, indo para Kinshasa. E você pilotando? Eu pilotando. Na época era Zaire, que desafio, hoje é a República Democrática do Congo. Sim. Aí tem várias histórias que aconteceram no meio dessa e de outras, voando pela Amazônia, tudo, né? Mas é isso, uma grande parte interessante da minha vida. E aí depois resolvi aprender a vender e fui fazer escola de marketing e aí fiz universidade. Muito bem. Você sabe que quando eu era criança, no período de menino, meu grande sonho era ser piloto de avião. Eu comprava tudo quanto é revista, ia nas bancas com meu pai, com a minha mãe, comprava tudo quanto é revista de avião. Eu queria ser piloto de avião. E com o tempo foi crescendo, foi saindo essa vontade. Mas durante um bom período, nada tirava da minha cabeça que eu ia ser piloto de avião. Mas ainda está em tempo, é jovem de tudo, ainda está em tempo, ainda dá tempo de correr atrás desse sonho, né? Mas olha, é interessante a gente ver o quanto das experiências da vida vão agregando e vão se somando, né? Sim. Porque se nós pensarmos, a produção até tem um mapa da Namíbia, eu vou querer que coloque o slide da Namíbia. Olha, se a gente vê ali, e aí o Ricardo vai falar com toda a propriedade, é o país mais próximo, né, do Brasil, aí se considerar atravessar o... Né? Oi? Do Porto de Santos, não é? Que salvo engano, são 6 mil quilômetros, 3.200 milhas, né? E aí você tem, antes de nós falarmos dos negócios, como é essa relação do Ricardo com a Namíbia, com os governos? Você é uma pessoa que interage para os governos e os empresários. Explica para nós um pouco como é que é essa relação, para nós até ficar mais interessante para o nosso telespectador. Ok. Em 2012, eu fui convidado pelo governo da Namíbia, onde tem o Walvis Bay Corridor Group. O que é o Walvis Bay Corridor Group? É o grupo de corredores do Walvis Bay.
que são esses corredores? São estradas, são rodovias e uma ferrovia que foram criadas há muito tempo atrás, desde a época da criação da Namíbia, para ser o quê? Um centro logístico, né? Para fazer com que, ligados ao porto de Walvis Bay, a distribuição fosse facilitada, como se fossem artérias. E aí, eles me convidaram para que eu os representasse no Brasil. Então, eu respondo pelo Ministério da Indústria e Comércio, eu respondo pelo Ministério da Fazenda, pela alfândega e também pela Associação de Operadores Logísticos da região do Porto do Walvis Bay. Então, o que tem de interessante em relação a isso? Que é um sistema logístico do governo, que são as rodovias, ferrovias e porto, que estão bem diante do Porto de Santos, na mesma linha do Trópico de Capricórnio. Então, quer dizer, se aqui do Porto de Santos nós olharmos para onde o sol nasce, os namibianos já mandaram o sol para nós. Então, nós estamos olhando para o Porto de Walvis Bay. Quer dizer, é uma linha reta e que interconecta toda a produção brasileira àquela região da África Austral, onde nós temos a Namíbia, nós temos a África do Sul, nós temos Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Angola, Malawi, nós temos Moçambique, temos Tanzânia e República Democrática do Congo. E aqui nós podemos ver em vermelho os corredores, né? Que tem o Transorange, que liga direto o Porto de Lüderitz a Joanesburgo. Nós temos o Trans-Kalahari, que ele liga o Walvis Bay, Windhoek, que é a capital, a Gaborone, capital de Botsuana, e depois a Joanesburgo. E também nós temos o Trans-Caprivi, que ele, na região do Caprivi, seguindo o rio, ele chega até a Zâmbia por Lusaka e depois segue até a região de Lubumbashi, na Katanga, na parte oriental da República Democrática do Congo, lá em cima. E também nós temos o Transcunene, que ele chega dentro de Santa Helena, em Angola, com uma linha férrea. Então, se nós prestarmos atenção nesse mapa, ele diz muito para nós. Por quê? É um país democrático, sempre tiveram eleições, e o presidente eleito por via de eleições nunca passou do segundo mandato. É um país que tem as linhas bancárias são confiáveis, fechamento de câmbio para o Brasil em menos de 24 horas, e ele é seguro. Para vocês terem uma ideia, eles transportam cobre, carretas de cobre transportadas pelos corredores sem escolta. Então é um país muito disciplinado, é um país muito bonito, mas também com as suas vias muito bem tratadas. Então, por isso, sendo um corredor para distribuição logística de produtos brasileiros. Nós já temos hoje pescados e produtos alimentícios frigorificados que saem do Brasil para aquela região, às vezes chegam até 6 mil toneladas. E nós fazemos isso promovendo essa rota. E para os empresários que se interessam, né, evidentemente, de fazer negócio com a Namíbia, pelo que é uma pergunta talvez até desnecessária, mas há cumprimento total dos contratos que se faz entre os dois países, não tem risco? Veja bem, toda compra e venda, ela tem um risco quando nós não tomamos o cuidado devido. Com todo o cuidado devido, com documentação certa, a forma de pagamento tratada, linha de crédito, carta de crédito checada, tudo isso faz com que você tenha, com um advogado que analise os documentos, tudo isso, você fica sempre tranquilo, porque você sabe para quem que você está para quem você está vendendo, mas também é uma segurança para o outro lado, para quem está comprando. Então, o que nós fazemos? Nosso trabalho é fazer um due diligence, tanto de um lado como do outro, para certificar quem é o comprador e quem também é o vendedor, na forma de que traga segurança para ambos. Então, o importante primeiro é você conhecer. Depois que você conhece, estabelecer a relação comercial e fazer com que se ligue essa tomada consumidora de quase 350 milhões de consumidores naquela região da África Austral
aos produtos brasileiros. E isso que é uma grande importância para todo comerciante, todo industrial brasileiro, e principalmente aqueles agora que estão aqui nos assistindo e que fazem parte da região aqui de Osasco e região, por causa do Cioeste, onde também nós temos uma gama muito grande do PIB brasileiro. É de mais importante dizer que é possível sim, é seguro sim, porque alguém está vendendo para eles. De tudo e mais um pouco, que a gente parar para pensar, desde o parafuso, a mola, o microfone, a tela, o computador, as lâmpadas, o carpete, eles consomem de tudo. E também tem produtos a serem consumidos pela região também. Nós estamos numa região de partes e peças de veículos, de tornearia, metalurgia, grande consumidora de cobre. E onde que é o cobre alternativo para nós? Ele está onde? Ele está na Zâmbia, ele está na República Democrática do Congo, que eu acabei de mostrar para vocês, que está aqui no mapa. E isso pode ser comercializado através da região de Osasco e sendo redistribuído para todas as montadoras, porque o consumo é altíssimo. Sim. Tá. Sim. Se você tem alguma vantagem entre a prefeitura, por exemplo, a prefeitura da cidade, o poder público, tem algum contato com a Namíbia? Te falo no seguinte sentido: se a prefeitura de Osasco tem lá uma pasta de relações internacionais e de repente há uma vontade da prefeitura de fazer um tratado de uma cidade irmã com a Namíbia, isso facilita ou não tem nada a ver? Isso facilita muito, te agradeço a pergunta, eu estava esperando, porque senão eu ia te provocar. É uma pergunta muito inteligente, Fred, por quê? Veja bem, a gente quando a gente se empenha nas relações, o que normalmente eu com o Alves Bay Corridor Group fazemos é o quê? Nos empenhar para estreitar as relações internacionais com os países, estados e municípios. E para Osasco vai ser muito importante, porque se escolhe a região mais favorável, a cidade. Com essa coirmandade, nós vamos estabelecer vínculos importantes, porque a prefeitura ela pode ser a principal porta de entrada aonde aquele munícipe, que ele é um industrial, que ele tem o seu produto, pequeno, médio ou grande. Por isso que eu digo, ao empreendedor, que seja ele pequeno, médio ou grande, há caminhos para todos, há espaço para todos, há oportunidade para todos. E eles chegando ao Departamento de Relações Internacionais da Prefeitura, ele vai ser conectado diretamente a essa co-irmã do outro lado do mundo para mostrar tanto o que ele tem de produto, mas também qual que seria o mercado consumidor possível, como se trata esse tipo de produto, e há também a percepção que se tem desse, ou se pode ter desse tipo de produto. Então isso vai facilitar muito a vida daquele que é o munícipe da região, empreendedor da região de Osasco. Então eu acho brilhante esse tipo de atitude, porque se traz um conforto maior na incerteza daquele que está procurando o mundo afora investir. Sim. Muito bom. Eu digo isso porque a prefeitura tem essa vontade, né? Já foi até cogitado quando eu falei que era linha reta, porque a prefeitura já teve esse tema e a possibilidade de ir atrás da embaixada. De repente você deve ser um canal até mais fácil, que a gente estava procurando, de fazer essa co-irmandade. Osasco está procurando cidades co-irmãs, a gente está desenvolvendo um trabalho inicial. Osasco não tem nada ainda, porém sabe da importância. Inclusive, não é a Namíbia, ou pode ser, mas a gente passou ali por um assunto de usar não, né? Usar uma palavra mais... Partindo da exportação para a África, da África também distribuir para o resto do mundo como um ponto de apoio, um ponto estratégico. E aí você vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou poder dizer, sim, algo interessante, porque eu não estou copiando nada. Aliás, eu não estou inventando nada, Rafa. Eu só estou procurando cocriar sobre aquilo que vocês aqui de Osasco já fazem. Vocês já trouxeram várias empresas de logística e já fizeram e já fazem com que Osasco seja um hub.
certo? Então, quer dizer, agora você já está querendo fazer isso do outro lado do mundo, não é isso? Então, quer dizer, não adianta, isso está na veia de Osasco. O hub logístico é uma coisa que melhora a condição do comércio, dá um novo fôlego para o comércio, ele fica cada vez naquela agressividade que eu digo positiva, porque chega mais rápido na mão do consumidor. Então, nós temos vários exemplos disso aqui em Osasco. E é claro, sim, existe um programa chamado Logistic Hub, que é o de hub logístico, na Namíbia, aonde a Namíbia, ela, numa parceria com Osasco, pode ter um hub logístico dos produtos da região para serem dali entregues num espaço de tempo curto para todas as regiões, tanto da Namíbia, tanto da Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Malau, Lesoto, Suazilândia e África do Sul. Mas existe um outro tipo de parceria que se pode imaginar. Parcerias estratégicas, porque muitas vezes você produz aqui no Brasil e vai exportar para certos países, esse produto pode ficar caro por causa das proteções que certos países têm. Então, o que se pode fazer? Uma coprodução, um acabamento, uma finalização, uma embalagem, respeitando as regras de origem do país de destino, né, sendo, por exemplo, a Namíbia, e ver como que a gente pode, os produtos brasileiros, que várias, até montadoras fazem, mandam um veículo em kit, onde ele vai em CKD ou SKD, ele é finalizado nesse país, recebe certificação de origem, gera empregos locais. Então, quer dizer, isso realmente é co-irmandade, porque crescemos juntos, criamos cultura juntos de crescimento, de desenvolvimento e também conhecimento, damos empregos, criando emprego. Então, eu quero dizer o seguinte, parabéns, porque a filosofia que você tem colocado como um vetor desse raciocínio é gerar empregos, gerar oportunidades e tudo isso através da relação que o Osasco pretende construir com cidades co-irmãs para trazer para o pequeno, médio investidor e grande investidor oportunidades de comércio conjunto. É verdade. E Osasco, realmente, o Ricardo fez a leitura correta. Osasco tem aí algumas experiências com, inclusive com cidades co-irmãs, né? Tem no Japão do Sul, na Itália tem Osasco de Itália, né? Onde surgiu o nome da nossa cidade. Tem na China, acho que da região de Rondon, uma coisa assim. Tem várias cidades, vários países e cidades co-irmãs, né? Onde pode possibilitar. Agora, na Namíbia não tem ainda, né? Então, quem sabe, olha, se o atual prefeito, né, o Rogério Lins, for fazer, não esqueça de levar a gente para fazer uma vistoria lá, para estarmos juntos, né? Mas realmente, eu fiquei, quando eu assisti a palestra, fiquei encantado, né, com as possibilidades de negócio, né? Que podem ter. Primeiro que é na mesma linha do trópico. Então, a gente dá para imaginar que é um clima parecido, que tem muitas semelhanças com o nosso país. Então, são necessidades congêneres, né, que acabam sendo as mesmas necessidades, né? Sim. E aí, quando a gente mostra, né, naquela tela das estradas, os corredores, é uma distribuição, pelo menos a gente no papel, eu não sei se funciona, você pode dizer para nós, aliás já disse, né, que funciona, por exemplo, o cobre é transportado sem nenhum risco, né? Então funciona direito. Então pode gerar realmente muitos negócios para muitos empreendedores que estão nos assistindo. Aliás, deixa eu aproveitar, aqui, falar das pessoas, muita gente nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Você também pode nos acompanhar, YouTube, coloca lá Empreende Show e você participa conosco, se inscreve no canal, compartilha, curta, né? É muito legal ter esse apoio nessa comunidade empresarial. Fazer como o Joseir Monteiro, que está nos acompanhando, mandando palminhas aqui, o Sim Comércio, Cauê Castro, José Brasílio, Amanda Serafim, Ivani, amigo Garcia. Olha, tem aqui o Mário Lamego. Vai o abraço ao nobre Ricardo
desde Punta del Este, está lá do Uruguai, nos assistindo, né? Bacana. Que bacana, Wagner França, José, enfim, muita gente nos assistindo, e você também pode, inclusive, mandar entra no chat ao vivo, né, no YouTube, manda a sua pergunta, a sua crítica, e nós vamos responder ainda em tempo aqui no nosso programa. Mas, Rafa, fica sempre aquela pergunta para os nossos entrevistados, né? Quando você começou, fala, pô, sou empreendedor, quando é que surgiu isso? Foi durante os voos, foi a capitania, que você também é capitão, né, de barcos, enfim. Quando é que surgiu você empreendedor, ou não tem isso, é uma somatória? Empreendedor a gente sempre é, ou quando tem vontade por necessidade, ou quando aquela estrela brilha dentro da gente e a gente não consegue ficar parado. Então, tanto o Joseir, que agora escreveu, quanto a Ivani, como todas essas pessoas que estão aí falando, até o meu amigo lá do Uruguai, todos eles são empreendedores. Agora, todo mundo é empreendedor. Agora, eu tive uma necessidade de ser empreendedor porque eu não tinha dinheiro para estudar inglês, e eu queria estudar inglês. Então, o que eu fazia? Então, eu tinha que ter a vitrolinha, tinha que ter o disquinho, tinha que ter tudo isso. Então, eu comecei a ser empreendedor desde que a minha vontade de aprender, ela começou a tomar corpo. Então, eu, às vezes, pegava melancia lá em Três Lagoas e ia vender. Eu sempre estava procurando vender alguma coisa. Então, querendo vender, na escola, eu comprava lapiseira no centro da cidade, levava para meus amigos lá na escola e vendia lapiseira. E eu fui sempre assim, né? Eu trabalhei de garçom também trabalhei de caminhoneiro, até estou renovando minha carteira profissional de caminhão agora. E sempre tive dentro da veia esse sangue pulsante vendedor. Agora, empreendedor foi quando eu resolvi estudar o que é a necessidade de um cliente, como atender bem. Então, você empreende a partir do momento que você define que você vai atender bem e você vai se responsabilizar para aquilo que você está entregando. Aí sim você se torna um empreendedor. E mais ainda, quando o seu empreendedorismo ele resolve fazer você romper fronteiras e você rompe isso, nossa, por um lado é assustador, mas por outro lado é gratificante, porque aí você se colocou como empreendedor. Ninguém tem que te colocar esse título, é você por si mesmo. Você criar experiências novas para o consumidor final, você acaba empreendendo de uma forma... Não tem... Você prende o seu cliente no fato de criar uma experiência que ele nunca teve. Você entregar uma experiência nova, e isso vem na Namíbia, uma oportunidade de você abrir uma experiência para ele e acompanhar ele do início, até ele conseguir fazer a primeira venda lá, e assim começar a gerar emprego aqui, porque vai aumentar a demanda lá, não tem preço. Isso aí é uma coisa que, assim, as pessoas encontram dificuldade em tudo, mas tem mercado para todo mundo. Sim. É você buscar o seu lugar no mercado. E assim como você encontrou um ponto que, na minha opinião, vem de uma maré cheia, porque é o que a gente iniciou o programa dizendo, uma pandemia, não voltou as vendas ao mesmo patamar. Então assim, vamos encontrar maneiras novas, vamos olhar para o mundo para fora e vamos correr atrás. E você vendendo essa experiência de conseguir levar uma empresa daqui para lá, produtos da empresa daqui para lá, é uma forma que o cara vai ter de vender, de voltar, de repente, até ganhar mais do que ele já ganhava. É oportunidade nova. É se jogar no mundo, né? Então, veja bem, quando a gente também procura estudar um pouquinho, a gente começa a entender certas situações e certas necessidades. Quando nós estivemos lá na Namíbia, a gente começou a ver que eles tinham umas necessidades que depois a gente começa a ver a necessidade aqui no Brasil também. Por exemplo, eu tive num país de 2,5 milhões de habitantes que morre uma média de 4 mulheres por ano só de câncer de colo cervical. Aí eu fui procurar entender isso, fui procurar estudar, conversei com médicos e vi que existia um programa muito simples que eu já vi enfermeira fazendo com uma bicicleta, uma maquininha, e batendo na porta das casas, procurando tratar essas pessoas gratuitamente, no interior. Aí
conversando com um amigo que trabalha nessa indústria médica, resolvemos ir para o outro lado do mundo apresentar uma coisa dessa. E vimos que eles se interessaram, já vieram aqui ao Brasil, fizeram uma visita a um hospital, comprovaram a funcionalidade disso. Quer dizer, o empresário do interior de São Paulo resolveu ir para o outro lado do mundo comprovar essa tese e voltou maravilhado. E agora provocou a situação para que um ministro de lá viesse aqui ao Brasil para ver esse programa. Agora, eu tenho prefeituras que já chegaram e falaram, poxa, Ricardo, será que a gente não poderia ver como ajustar isso para a nossa realidade? Então, quer dizer, a partir do momento que a gente se põe a empreender em algo que seja sério, a gente vai estar fazendo também bem para muita gente, tanto para o empreendedor, para o vendedor, para o comprador, para o produtor, para o fabricante, para o comerciante, para todo mundo. É uma cadeia. Essa é a cadeia da evolução, é a cadeia que se produz e que faz com que todo mundo consiga ter melhor saúde, melhor, sempre o melhor. E como é que você faz isso? Empreendendo, pensando fora da caixa. E é interessante porque, assim, quando a gente vem com esse assunto, já parece um bicho de 7 cabeças. E aí que esse ponto, essa que é a minha próxima pergunta para você. Como que a gente mostra por empreendedor que não é esse bicho de 7 cabeças? É uma coisa que até não é tão simples, mas seguindo uma normativa vai acontecer de uma forma natural. Eu acho que esse é o grande desafio, mostrar que não é difícil você criar esse mercado exterior. Se você conseguir fazer a sua exportação ou importação, não é mais aquele negócio de antigamente. Hoje o mundo está globalizado, mas ainda, até quando a gente não tocou nesse assunto, mas quem está assistindo fala, esquece, é quase impossível. E não é. Eu discordo com você, Fred, de não ser. É um bicho de 7 cabeças. E eu acho até que bom seja o bicho de 7 cabeças, porque o bicho de 7 cabeças, sabe o que é? É a sequência dos procedimentos que a gente tem que seguir para fazer direito. Porque senão, a gente não consegue passar essa fase. Então, se a gente conhecer esse bicho, que tem as 7 cabeças, e resolver cada uma delas, a gente tem êxito, a gente tem sucesso. Sabe por quê? Olha Osasco, o que era antes da década de 60? E o que virou após a década de 60 com a industrialização? Esse sucesso que é hoje. Vocês aqui em Osasco fizeram isso. E vocês têm condição de continuar fazendo, porque olha aonde vocês chegaram, quase a sexta economia do país. Então isso é o quê? É resultado de um trabalho. Sim, com certeza. De uma dedicação. De quantos empreendedores daqui da região de Osasco? Quantos? Então é isso que a gente tem que continuar. Pegar o procedimento que a gente vai fazer, como vai seguir, resolvendo essas 7 cabeças, ou 15 ou 20, para chegar no sucesso. Criando um procedimento. Mas disciplina. Esse é o trabalho da Artanis. Artanis é a sua empresa, é isso? Esse é o trabalho, descomplicar a nossa vida ou dos nossos telespectadores que estão nos assistindo? Perfeito. Como, por exemplo, existe um psicólogo, né, que ele faz o quê? Ele chega e te orienta naquelas dúvidas que você tem no teu dia a dia em relação à sua pessoa. Então, meu trabalho, o que é? É colocar mais fácil tanto para aquele que quer empreender lá fora e não conhece. Então, eu venho trazer o quê? Essa luz em relação a como ele pode melhor desenvolver esse projeto focando nessas regiões, principalmente regiões que muitas vezes se dizem inóspitas ou perigosas ou qualquer coisa assim e que às vezes não são dessa forma, né? Então ajuda a resolver os bichos, as 7 cabeças do bicho. Só para a gente agora ficar na mesma linha, você então, caso tenha
faço algum produto, eu tenho algum produto, se eu quiser tentar fazer essa exportação para a Namíbia, eu posso contratar você como consultor. Claro. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício? Vamos lá. A gente tem E qual o tamanho, Ricardo? A partir de que tamanho? A pequena empresa, a média, a grande, que nós temos telespectadores aqui de todos os tamanhos, com milhares de funcionários, outros que estão iniciando. A partir de quando? Qual você batendo o olho, você vê assim, olha, você tem potencial para exportar alguma coisa ou para importar? Você tem esse feeling? Dá para simplificar nesse nível ou não? Eu vejo por mim, todo empreendedor, seja ele do tamanho que for, ele tem oportunidade e ele tem possibilidade. Ele só precisa querer e estar pronto para isso. Vai ter muito trabalho, vai ter muito desafio, mas sim, tem todo mundo, todo mundo. E outra coisa, o interessante é aquela pessoa que tem visão e que gosta, é apaixonado por que faz e quer mesmo ir para fora, esse vai dar certo se ele seguir os procedimentos. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma outra dúvida que ficou. O Walvis Bay é o porto da Namíbia. O porto ele é da Namport, que é a autoridade portuária do governo da Namíbia. Certo. O Walvis Bay ele é uma empresa que foi criada para unir tanto o marketing do porto, dos aeroportos, dos portos, das rodovias e ferrovias e colocar no mundo. Mais claro. Pronto. Ficou mais, que dava a impressão que a era distribuição. só o porto. É uma distribuição, é assim, como falar A logística. que a Namíbia tem uma logística muito boa para o mundo, através do governo? É o Walvis Bay Corridor Group que faz. Muito bem, muito bem. Isso explica bastante e facilita, né? Inclusive, eu fiquei impressionado com a distribuição que tem. E são estradas. Vamos pro prático, vamos pro dia a dia, vamos para aquela coisa do arroz com feijão de todo dia. São estradas boas, tem segurança de ir de um ponto a outro do país nas questões políticas. Como é que está a África hoje, principalmente, né, na África Austral, né? Nesse ponto das políticas entre um país e outro? Então, primeiro eu vou falar da Namíbia. A Namíbia tem estradas lindas, maravilhosas. Eu convido todos vocês, seus telespectadores, a pegar um avião, ir para a Namíbia com a família de vocês, seja com filhos pequenos, sejam com filhos grandes, sejam namorados, sejam amantes, sejam loucos, sejam surfistas, sejam campistas. Por quê? A Namíbia tem um turismo maravilhoso, praias lindas, onde vocês vão ver focas, vocês vão ver baleias, vocês vão ver de tudo, só que toma cuidado que a água é gelada, mesmo no verão. Agora, as estradas são maravilhosas, são estradas retas que vocês têm pôres do sol, nascer do sol maravilhosos, vocês vão ver girafas, vocês vão ver elefantes na beira da estrada, vocês vão ter a noite, que não é recomendável por causa do tráfico de animais, noites maravilhosas, tem pessoas que acampam perto da estrada, nos lodges que nós falamos. É muito bonito, então, e seguro também. Nós temos lodges maravilhosos, hotéis, assim, à beira de estrada, que são encantadores. Então temos a Botsuana também, que é um país vizinho, na região de Maun, e também pelo Trans-Kalahari, e nós temos ao norte ali, uma região muito bonita chamada Etosha, que são um dos mais bonitos safaris do mundo, né? Que são aquelas cabanas bonitas que você fica naquele ambiente de safari, mas é uma coisa fantástica, e que agora, perto da época de setembro agora, você vê os animais indo beber água, é a coisa mais linda. Você vê leão, você vê a chita, você vê leopardo, você vê rinoceronte, é incrível. E também a segurança dessas estradas, que são estradas asfaltadas de mais de 1.700, 1.800 quilômetros, em linha reta, quase sem curvas, sem trechos perigosos, que é muito bonito, vale a pena. E a parte política dentro do governo mesmo, a polícia de lá, não tem esquema de corrupção, que acontece em vários, não vou citar países, mas acontece em vários países aqui da América do Sul, de problema com passagem de fronteira, a polícia querer acharcar alguém. Lá tem esse tipo de situação também ou não? Eu sou testemunha viva, eu já cruzei
da Namíbia até Botsuana de carro. Eu fui saindo de Walvis Bay, cruzei Windhoek, fui até Maun, que é a entrada, divisa entre a Namíbia e Botsuana. Cheguei até Gaborone, que é a capital, não tive problema nenhum. Eu dirigindo o carro, tranquilo, fui com o cliente, voltei, já dirigi na República Democrática do Congo, já dirigi na Zâmbia, eu nunca tive problema. Né? Agora, há certos cuidados a tomar. Por exemplo, à noite dirigir num lugar desse é perigoso, porque você tem leão lá, você tem animais assim. Então, quer dizer, às vezes pode ser que um leão vai palitar os dentes com os seus ossos, né? Porque você está em horário errado, no lugar errado. Agora, normalmente, eu digo para você que é maravilhoso. Esses países, por exemplo, principalmente a Namíbia e Botsuana, para vocês participarem de um passeio, de viagens com a família, vocês vão adorar. As fronteiras são tranquilas, o pessoal de fronteira é muito bem treinado, muito bem capacitado. A polícia da Namíbia é uma polícia fantástica, Nampol, que eu posso agradecer por várias vezes ter sido muito bem atendido. O sistema de imigração da Namíbia é muito bom, eles são eficientes. Em Botsuana também aconteceu a mesma coisa, foram muito eficientes comigo, na Zâmbia também. Então eu só posso dizer o seguinte, é bom, é uma experiência fantástica e que vale a pena vocês irem. E qual a paridade de câmbio, dinheiro? É muito próximo da nossa? Para nós irmos fazer turismo lá, nós vamos gastar mais do que fazer turismo aqui no Nordeste? Vamos gastar menos? Você tem essa comparação? Então, Nordeste... Eu sou apaixonado pelo Nordeste, né? Então, quer dizer, quando eu vou para o Nordeste é difícil, porque eu gosto muito. Agora, o custo lá é um custo muito interessante, porque o dinheiro da Namíbia, que é o dólar namibiano, R$1 compra $3 namibiano. Então, quer dizer, a gente vai comer um steak lá, uma carne, do jeito que o brasileiro gosta de carne, maravilhosa, porque o gado deles é de primeiríssima qualidade, e vai ser um preço mais barato que no Brasil. E o passeio vai ser mais barato. E também eu até provoco certas situações onde imagina você pegar, fazer com um grupo, ir para lá com a garotada, fazer um safari aprendendo inglês. Seria alguma coisa interessante. Olha que provocação. Então, vai ver algo que normalmente não se vê, vai realmente sair fora da caixinha, porque vai sair fora do apartamento e vai olhar o mundo de uma forma diferente, aprendendo inglês de uma forma interessante. Então, quer dizer, a língua vale a oficial pena. lá é o inglês. Inglês. A Dina está participando aqui conosco, Dina Dargan. Ela diz aqui, o empresário brasileiro, Ricardo, ela enxerga outros países, como os Estados Unidos, países europeus, como destino principal dos seus negócios. E aquela pergunta, por que deveriam olhar para países africanos como um destino importante também? Então, veja bem, quando nós vamos num país desses que são países avançados e que já tem de tudo, nós somos sempre mais um. E nós temos regulamentações, nós temos regras de origem, várias coisas dentro das 7 cabeças do bicho que muitas vezes se complicam a cada vez mais. Agora, e nós deixamos de olhar por quem está muito próximo da gente, por quem está diante da gente, do outro lado do mar, por falta de um conhecimento. E é esse conhecimento que nós queremos trazer para vocês. Por quê? Eles consomem de A a Z, de uma flor a um trator, tudo que nós podemos produzir. E eles também têm produtos que nós podemos importar deles, nós não importamos deles, porque também nós não sabemos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que muito da merluza que nós consumimos aqui no Brasil vem da onde? Não vem da Europa, mas ideia. É produzida onde? É produzida na Namíbia. A Namíbia é o maior produtor de merluza do mundo, um dos maiores. Então, quer dizer que se a gente procurasse trazer a merluza direto da Namíbia para cá, nós estaríamos aproveitando aquele container que foi com o frango,
com a tilápia para lá, estaria voltando o quê? Com a merluza. Nós, quando agora, no verão passado, tivemos o problema da cerveja, que faltou cerveja para todo mundo, nós estamos exportando cerveja de vários lugares. A Namíbia tem uma cerveja que ela é produzida desde 1920, com uma receita dos alemães de 1500 e pouco da Bavária, e mantém o atestado de pureza e originalidade até hoje. Será que a gente não poderia estar também distribuindo? Então, quer dizer, balancear as relações comerciais e melhorar essa rota aonde nós poderíamos ter produtos de lá e nossos produtos indo para lá de uma forma melhor. Porque lá também, muitas vezes, eles não fazem ideia que o Brasil é o que o Brasil é. Muitas vezes me perguntam, poxa, mas lá no Brasil não é perigoso, não tem cobra andando no meio de São Paulo, a São Paulo é asfaltada, qual é o tamanho do estado de São Paulo? Eles não têm ideia da dimensão, às vezes, do Brasil. Então, quer dizer, nós precisamos vender muito bem e melhor. E olha, eu vou dizer para vocês, o Ministério das Relações Exteriores, ele sempre fez um trabalho, porque desde quase 9 anos que eu estou trabalhando com a Namíbia e os países africanos, eu vejo sempre embaixadores que sempre procuram fazer mais e melhor. Eu tenho um grande amigo, que é o embaixador Flávio, que ele está lá em Botsuana. Ele faz um trabalho fantástico. Ele fez de tudo e mais um pouco para também trazer o ministro das Relações Exteriores de Botsuana aqui para ver o quê? Para conhecer os produtos dessa região e vendo a possibilidade de levar medicamentos brasileiros para lá. Então, quer dizer, nós estamos levando o quê? A saúde brasileira, aquilo que a gente sabe fazer e que a gente faz bem. Então, por isso que eu digo para vocês, nós agora, empreendedores, precisamos procurar vender melhor para poder vender mais, pensando fora da caixa, com estratégia, com inteligência. Contextuando tudo que foi dito hoje, agora eu entendi o porquê da importância de repente, uma cidade co-irmã. Perfeito! É para levar esse conhecimento. Sabe por quê? Rafael e Paulo, como é que você fica sabendo dessas coisas? Com isso, com essas relações. Então, as relações nacionais, internacionais, interpessoais, elas são extremamente importantes, porque baseadas numa inteligência bem desenvolvida, a gente consegue elaborar uma boa comunicação do qual que é o seu produto e como melhor manifestar esse seu interesse para uma cidade co-irmã, porque muita coisa disso pode acontecer e vocês estão certos, vocês estão no caminho certo. E elaborando isso de uma forma assim, aonde mostre para esses empreendedores, pequeno, médio ou grande, como eu sempre falo, porque todo mundo tem oportunidade, eles vão ter chance de fazer coisas fantásticas. Ricardo, então já vai ficar uma provocação aqui. Opa. Enquanto não vem aí a co-irmandade entre as cidades, aí, entre os países, né? Em especial a cidade de Osasco, alguma cidade da Namíbia, você tem sempre viajado aí pelo mundo, então já vamos organizar uma entrevista por alguma plataforma aí, pelo Zoom, né? Quando você estiver por lá, você vai me ligar, vai, Paulo, estou aqui em tal lugar. E a gente vai entrar ao vivo para começar a mostrar para os nossos telespectadores. Claro. Você aceita a provocação? Aceito. Então tá bom. Já está o primeiro passo. Eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira, você acha que tem importância uma associação comercial, por exemplo, aqui de Osasco, entrar num programa de exportação, ela ser alguém que acolhe num momento desse? E uma segunda pergunta é, quem quiser buscar sua consultoria, como faz para conseguir entrar em contato com a sua empresa? E não vamos falar de marcas, nem nisso, nada disso, mas se você tiver algum exemplo de alguns produtos, de algumas empresas que você presta consultoria que já estão fazendo essa exportação para lá, independente da região do Brasil, só para a gente contextualizar como pode acontecer, quem que está conseguindo exportar, exportando o quê? Então, eu acho importante que aquele que tiver interesse de entrar em contato comigo, pode entrar em contato aqui com a TV Osasco, que está dando essa oportunidade para a gente, e nada mais digno e lógico que falar com a TV Osasco, porque são nossos parceiros, nossos amigos, e eu devo muito isso ao Osasco. Agora, outra coisa também, a Cioeste,
porque a CIOeste, junto com a CIRB, também que tem aberto essas portas para nós. Então, nós estamos trabalhando com vocês. Isso é o mais importante. Agora, você quer um case. Então, esse case eu vou te dar como exercício. Veja bem, outro dia nós estamos fazendo um levantamento. Existe um país na África que ele importa 146 milhões de dólares, 176 milhões de dólares de quê? De detergente. Só que importando esses detergentes de onde? Do norte, bem lá, na Europa. Só que esse detergente sai da Europa, passa na frente do Brasil, pelo Oceano Atlântico, passa na frente da Namíbia e vai lá para o sul. Aí a minha pergunta, o que eles fazem? Como eles consomem esse detergente? Aí eu vi que eles consumiam 36 milhões de dólares de detergente e o restante, mais de 100 milhões de dólares, vendia para quem? Reexportava para outros países. Eles não estão errados, eles estão usando a oportunidade que eles têm de fazer negócio. Agora a minha pergunta, será que aqui a gente não produz detergente? Que a gente poderia simplesmente tentar competir com esses? Simplesmente saindo daqui do Porto de Santos, direto numa linha reta e falando, olha, nós estamos aqui. Então é isso que eu digo para vocês. Às vezes esse detergente pode sair em tambor de 60 litros, chegar lá, a gente faz uma cooperação com alguém, uma cidade co-irmã, e embala na necessidade que eles têm, cria uma marca. Quem que está vendendo? Não tiramos emprego daqui, geramos mais emprego ali, crescemos juntos. Então, é um posicionamento diferenciado de mercado que nós assumimos. Agora, isso é para dizer para vocês que pode ser. Imagina, as mulheres, vocês já viram alguém que consome mais cosmético, mais produto que mulher e gente que tem barba bonita, que nem a sua? Então, e cabelo, que não é meu caso? Então, quer dizer, para tratamento de cabelo, existe um consumo muito grande. Para calçados, linha de vestuário. Então, quer dizer, a mulher brasileira, ela tem o quê? Sangue africano. Então, quer dizer, quando você vê o contorno da mulher brasileira, ele vem com o contorno africano. Então, quer dizer, quem pode saber melhor de desenvolvimento de moda para aquela região do que o brasileiro? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem como sinérgica para se desenvolver conjuntamente. É verdade, né? Você sabe que você está tocando um assunto, a gente não para pensar, mas é legal esse tipo de programa descontraído, onde a gente tira as amarras aí de muita coisa e começa a pensar fora da caixinha, né? Mas sabe que nós temos mesmo, e aí a gente tem a compleição física, o brasileiro tem uma compleição física muito próxima Sim. do africano, até porque são as nossas origens. Sim. É por isso que no Brasil não tem a mínima lógica qualquer tipo de, aliás, no Brasil em lugar nenhum no mundo, e muito menos no Brasil qualquer tipo de preconceito, de racismo, qualquer coisa assim, porque realmente está nos nossos corpos aí, nas nossas... A identidade. No nosso cabelinho, né? Eu tenho um cabelinho aqui que não nega a minha origem africana. Eu não posso dizer o mesmo. Mas, Ricardo, deixa eu te dizer, nós estamos no A gente finalzinho. teve uma aula hoje foi um programa finalzinho. diferente. Aliás, aula, né? muita gente comentando aqui da aula, né? A Cristina Costa Mouro, a Dina, a Vanessa Natielli, José, muita gente agradecendo pela aula, cumprimentando, né? Mas nós já estamos chegando no finalzinho do programa e eu faria, tem alguns grupos que fazem aquele pitch para dar um minuto e meio para a pessoa vender o seu produto. Vamos dizer que você vai vender a Namíbia para o nosso telespectador, para aquela telinha ali, e dizer o porquê a Namíbia é estratégica para o empresário brasileiro fazer a sua primeira incursão para fora do país. Porque a Namíbia é segura. Todo mundo que procura colocar seu produto, ele procura um ambiente harmônico, um ambiente seguro e um ambiente de pessoas que vão te receber muito bem. A Namíbia tem, além de tudo isso, ela tem a infraestrutura, ela tem a logística e ela tem uma forma de que, a partir do momento que você coloca o seu produto lá, o seu produto ele vai poder seguramente tanto ser armazenado como logisticamente muito bem distribuído, com os menores tempos de fronteira entre qualquer país vizinho
com que nenhum outro. Sendo que, então, você pode o seu produto colocar lá até consignado em seu nome aqui no Brasil e liberar ele para venda a partir do momento que você recebeu os valores de pagamento do produto. Então, quer dizer, isso significa o quê? Confiabilidade, segurança, estratégia e também uma tomada consumidora ligado ao seu negócio. Olha que legal. Tá aí para encerrar a aula, já chegamos aí ao finalzinho do programa. Antes do Rafael Werneck fazer aí o encerramento, eu queria agradecer muito ao amigo, né? Foi nosso convite, deixar aqui as portas da TV Osasco, da TV Cioeste, da Com Brasil, que retransmite o nosso programa para todo o Brasil, né? Deixar as portas abertas e aí nós vamos seguir o desafio, né? A provocação, uma hora ou outra, ou várias horas ou outras, que você entre em contato para a gente difundir, divulgar mais essa grande oportunidade de negócio que é a Namíbia. Estou muito agradecido, obrigado em meu nome, em nome do Empreende Show, mas aí eu passo aí para o Rafael para os devidos encerramentos. Eu queria primeiro deixar meu abraço e dizer que hoje foi uma aula importantíssima. A expectativa que a gente fica hoje é de que realmente aconteça. Que daqui 6 meses, menos que isso, já tenha pelo menos um início de tratativa com a Namíbia por parte da Prefeitura de Osasco, porque eu vejo uma oportunidade, um pontapé inicial que poucos estão dando. E eu acredito nesse tipo de negócio. Então, assim, eu quero te agradecer de coração pela aula, agradecer mais uma vez a todo o público, quem acompanhou hoje e teve a oportunidade de estar com a mesma expectativa que eu estou, que é de pensar fora da caixinha. Então eu queria encerrar o Empreende Show hoje, agradecendo mais uma vez ao Ricardo. Um grande abraço a todos. Até o próximo Empreende Show. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo a nós, todos. Muito bom, muito bom. Valeu, gente. Grande abraço. Até mais.